Boa noite, pessoal. Então, hoje vamos começar o PET 4. Então, estamos na semana 1 com o tema dos meios de transporte, aula de geografia. Então, primeiro, vamos ver a importância do meio de transporte, Então, a gente tem que ter noção que o homem sempre se locomoveu pelo nosso espaço terrestre, E por vários motivos, como caçar, busca de lugares com disponibilidade de água e entre outras coisas. E hoje em dia, as mercadorias e as pessoas são também, transportadas de várias cidades entre os países e através, do meio de transporte. Então, com a ausência ou deficiência de um transporte, causa perdas econômicas e também dificulta as relações sociais das populações. Então, sem dúvida, países de pequena extensão geográfica, resolvem com mais facilidade o problema da montagem de uma rede de transporte, por ser um espaço pequeno. E, para as nações mais extensas territorialmente, a criação de transportes eficientes é de grande desafio. É o que acontece aqui, no Brasil. Então, para a gente analisar o sistema de transporte de um país, o indicador mais utilizado, é o nível de desenvolvimento. Então, esse estudo tem que atentar não só para o que se transporta, mas principalmente como que é esse transporte. Então a gente sempre vai ver algumas questões, Tipo, que meio de transporte é dominante, como se distribui a circulação de mercadoria pelos diferentes meios de transporte, qual é a evolução de cada um dos tipos de meio de transporte apresentados. Então, essas são uma das principais interrogativas quando se trata do meio de transporte. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a evolução dos transportes, no mundo. Então, no princípio de tudo, o homem, se locomovia apenas caminhando, a pé. Então, ele venceu grandes distâncias, só com isso. Então, à medida que foi se desenvolvendo intelectualmente, tecnologias também começaram a se aperfeiçoar, ele começou a produzir, os primeiros sapatos de couro de animais para proteger os pés, que dava também mais resistência para chegar mais longe. E daí foi se desenvolvendo até os meios de transporte atuais. Então, segundo alguns estudiosos, o primeiro meio de transporte inventado foi aquático, ainda que na pré-história. Então, para construir as canoas e botes usados para atravessar os rios e os lagos, os homens utilizavam os troncos de madeiras, bambus, juncos. Então, isso que a gente vê muito, em filmes. E um elemento muito importante, foi a invenção da roda há 3.000 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia. Então, sendo considerada, essa invenção que foi uma revolução, Então, apesar de ser um pouco rudimentar e pesada, foi possível, tornar o meio de transporte mais eficaz quando elas foram aplicadas com carros tracionados por animais, de grande porte, domesticados pelo homem. Então, na antiguidade, foram construídas estradas que eram pavimentadas com terras para facilitar a passagem desses veículos com rodas para os diversos fins, para construção civil, comercial, político, social. E os primeiros povos que construíram as estradas foram os egípcios. Porém, os que mais se destacaram foram os romanos, que tinham com a intenção, ligar Roma aos territórios dominados pelo seu grande império. Então, a domesticação de animais também inovou com o surgimento dos transportes de tração animal, que eram os cavalos, burros, camelos, bois. E, por exemplo, eles passaram a ser usados para facilitar a locomoção humana. Então, depois, com a Revolução Industrial, começaram a surgir as ferrovias e as vias férreas com vários lugares no mundo. E as ferrovias foram responsáveis, pela ligação de vários países e possibilitaram a ligação de lugares remotos com os grandes centros da época. Além disso, o surgimento da aviação também reduziu a dependência do transporte marítimo.
Então, as ferrovias, a gente tem um exemplo aqui em Poços, né, a Mogiana, que antigamente era utilizada para o transporte de minério e depois virou o trem turístico. E depois, né, com o desenvolvimento técnico e científico que acompanha a Revolução Industrial, trouxe a diversificação dos meios de transporte e melhorou a sua qualidade, deixando cada vez mais rápido e com maior capacidade de transportar. Então, assim, né, essas novas tecnologias permitiram que se ultrapassasse obstáculos naturais, né, que até hoje a gente não conseguia. E também, né, parava, né, freava a circulação de produtos. Então, isso deu uma nova fase, né, do comércio, que é o comércio em escala mundial, que é o que nós encontramos hoje. E a história do transporte aqui no Brasil. Então, em 1852, o Barão de Mauá, né, recebeu a concessão de criar uma linha férrea no Rio de Janeiro. Então, foi a primeira estrada de ferro no país e ela foi inaugurada em 1854 e ligava, né, a Baía de Guanabara à Serra da Estrela. Então, o setor ferroviário brasileiro foi crescendo até 1920, quando começou a crescer a malha ferroviária. Foi a estrada de ferro de Mauá que rodou a primeira locomotiva a vapor aqui do Brasil. Então, até 1918, o Brasil importava carros montados, ou seja, não tinha indústria, né, aqui para a produção em massa dos nossos próprios automóveis. Então, no ano seguinte, ele começou a importar as peças para montá-los, né? E posteriormente, né, o Ford e o General Motors abriram as primeiras linhas de montagem aqui no Brasil. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, algumas empresas nacionais foram responsáveis para a produção de algumas peças de carro, que foram suprindo, né, precariamente as necessidades que tinha nesse setor. Então, no final do conflito europeu, né, Getúlio Vargas, que era daqui, implantou uma política para incentivar o consumo, né, das peças nacionais. E em 1952, né, criou a subcomissão de jipes, tratores, caminhões e automóveis. E proibiu, né, a importação de peças parecidas, como produzidas, né, pelas indústrias nacionais. E logo depois também pediu a entrada de veículos produzidos por outros países. Então, isso foi uma política, né, para o desenvolvimento aqui do nosso país. Então, porém, né, a indústria automobilística brasileira só avançou, né, no decorrer do governo do Juscelino Kubitschek. Então, o seu governo, né, criou estradas por todo o país devido à produção de sistema rodoviário, que são as rodovias, né, e iniciou, né, o aumento de carros e caminhões no declínio dos trens e dos bondes. Então, além disso, né, ele também incentivou a instalação de empresas automobilísticas como a Ford e a Volkswagen. Então, hoje nós temos, né, essas nossas redes bem desenvolvidas, né, mas sempre precisando de melhorias. Então, pessoal, para a gente finalizar essa semana, vamos fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado Volume 4, na página 81, as questões 1, 2, 3 e 4. Bons estudos!